Nós vamos agora fazer perguntas ao usuário do computador, ao usuário do seu programa. O que seria isso? É justamente ver entrada de teclado, alguma tecla, o botão do mouse no jogo, por exemplo. Isso é fundamental, porque é como você vai fazer o personagem ser controlado, como você vai executar ações no menu. Então agora nós vamos ler uma entrada do usuário do seu programa. Nesse caso, nós mesmos somos nossos próprios usuários, pois estamos só programando e testando. Mas o conceito é dessa forma para qualquer tipo de programa que você fizer posteriormente. Então vamos lá. Você vai usar agora uma terceira função que nós vamos aprender, que já é própria da Lua, já é da biblioteca padrão da Lua, ou seja, ela tem uma biblioteca de funções e essa é uma biblioteca padrão, é uma função que vem na biblioteca padrão dela. Vamos criar aqui nome new, ou seja, se você lembrar, nós estamos iniciando uma variável nome com o valor nulo, nada. E nós vamos perguntar para agora a pessoa qual que é o seu nome. Então, qual é o seu nome? E agora que vem a mágica. Como que nós vamos obter o nome da pessoa? Então você vai digitar aqui nome é igual io.read. Não se preocupe com os detalhes ainda. Salvar, vamos digitar aqui aula 05 perguntas.lua. Executar. Qual é o seu nome? Então digita aqui Alfred. Então tá ali. Ela recebeu o meu nome, eu consegui digitar meu nome e ela salvou meu nome na variável. Ah, mas é necessário iniciar a variável com new aqui? Não, vamos apagar então para se tornar mais legível. Nome io.read. Para provar que o nome, ela salvou o nome na variável, digita aqui print. Então o seu nome é concatena com a variável nome, concatena de novo, uma pergunta, salvar, vamos lá, qual é o seu nome? Alfred. Ah, então o seu nome é Alfred, olha que incrível, ele leu o que eu digitei, salvou na variável e imprimiu essa variável com o valor que eu digitei. O que quer dizer esse io.read então? Vamos lá. io é um conjunto de funções que vem padrão na Lua. Ponto é um novo tipo de operador, que quer dizer uma função da biblioteca io. Então eu quero a função read, ou seja, a função ler, a função leitura. Essa função, a biblioteca io quer dizer input e output, ou seja, entrada e saída. Então é um conjunto, io tem um conjunto, vou colocar aqui em comentários, conjunto de funções relacionadas à entrada e saída de dados. Então eu estou puxando a função leitura de dados do conjunto de funções, ou seja, da biblioteca io. E está aqui, que daí lê do teclado. Ah, e se eu quiser ler outra variável? Tá, não tem problema. Então o seu nome é Alfred. Vamos mudar isso aqui, ó. Aqui dá, o seu nome é Alfred. O seu nome é nome. Qual o seu sobrenome? E daí agora uma nova variável, sobrenome, io.read. Vamos colocar esse comentário ali em cima, aqui do lado, para você não esquecer. E vamos colocar aqui. Seu nome completo é concatena nome, concatena um espaço, concatena sobrenome. Vamos executar. Qual é o seu nome? Alfred. Tá lá, então o seu nome é Alfred, qual é o seu sobrenome? Vamos digitar aqui com espaço, inclusive. Ah, o seu nome completo é Alfred Reinhard Baldisch. Então veja que ele executou o programa e ele não continuou a executar até que eu digitar seu nome. Veja aqui, ó. Ele não terminou de executar o programa. Quando ele termina de executar, ele aparece aqui exit code igual a 0. Então nesse caso aqui ele tá esperando uma entrada minha. Se eu digitar aqui nada, então o seu nome é em branco, qual é o seu sobrenome em branco. Ele de qualquer forma recebeu uma entrada minha, ele recebeu a tecla Enter. Isso daí para o computador é um caractere. Lembra-se que a gente fez aqui /n, caractere de escape? Então, mais ou menos isso. Ó. Então vamos ver aqui. Qual é o seu nome? Algum, Enter, sobrenome, nome. O seu nome completo é algum nome. Então, a gente acabou de fazer
uma pergunta ao usuário e o usuário interagiu com o seu programa. Esse já é um novo passo que você teve na lógica de programação. Interação com o usuário. Obviamente, isso daí é muito básico. Num jogo você não vai usar essa função para pegar se recebeu uma tecla, se recebeu o clique do mouse, se recebeu a entrada de um joystick, de um controle. Mas é a partir desse conceito que você vai seguir. Você, dependendo do motor que você utilizar, o motor para desenvolvimento de jogos, elas vão fornecer funções específicas para você obter uma tecla específica, seguindo essa mesma lógica. O seu programa não vai travar a execução, no caso de um jogo, que nem aqui que ele espera uma entrada, mas você vai usar uma função para receber uma entrada. Então até agora a gente utilizou já algumas funções da biblioteca padrão da Lua, como a print, a toString e o.read, e você simplesmente passou o valor para ela. Então, por exemplo, a função que nós utilizamos muitas, centenas de vezes já, a print. Você passa aqui um valor qualquer, na string, e ela imprime esse valor na tela. Mas o que seria isso que a gente está realmente passando para ela? A gente pode passar aqui essa string, a gente pode passar um número, a gente pode passar uma variável, a gente pode passar uma comparação, um valor booleano. Isso que você está passando para a função se chama um argumento. Então, tudo aquilo que a função recebe de entrada é um argumento. Então ela está recebendo um argumento de entrada e está retornando um valor de saída. Então aqui, ó, ela recebeu o valor, uma string. Então essa string é um argumento string e a função print ela executou um objetivo de imprimir um valor na tela. No caso da função toString, ela recebe um valor qualquer para ser convertido para string, vamos colocar aqui 1, e nesse caso ela retorna, ela tem uma saída em forma de string. Então aqui, print, ela executa um procedimento que é imprimir na tela, mas ela não retorna nada para mim. Já o toString, ela executa o procedimento de converter um valor para string e retorna esse valor convertido para mim em forma de string. Então, tanto que eu posso pôr aqui, ó, eu posso pôr aqui valor convertido, tá vendo aqui? Eu posso assimilar essa chamada à função numa variável. Vamos lá, print valor convertido. Você vai ver que vai sair, vamos salvar, aula 05, argumentos e retornos, ponto lua, F5, olha aqui. Então, ele está convertendo para mim para string, e retornou esse valor, que voltou aqui para essa variável. Seria a mesma coisa que se eu digitasse isso aqui, ó. É exatamente isso que a toString está fazendo, ela está convertendo esse 1 para uma string e o valor ficou disponível aqui. Aí a Lua faz o seguinte, a Lua pega, faz isso aqui e coloca na variável, que é exatamente o que a gente fez no arquivo anterior. Olha aqui, a gente chamou io.read e colocou na variável sobrenome. Então, é por isso que eu estou tocando nesse assunto agora de valor de entrada, um argumento aqui, e valor de saída, um retorno. A print você não precisa pegar o valor de saída, porque o que importa não é o valor de saída dela. Importa o que ela faz no corpo dela, que é justamente exibir qualquer valor, um texto na tela. Já aqui, para toString, é importante obter o valor de retorno. É por isso que eu consigo fazer o seguinte. Valor booleano, por exemplo, boolean igual false. É por isso que eu consigo fazer isso aqui, ó. O valor boolean é toString valor boolean. Não é porque eu estou chamando a função toString e ela ajuda a imprimir. Não, ela retornou simplesmente isso aqui, ó. Ela retorna isso aqui false, em forma de string, e a gente consegue concatenar string. É por isso que a gente conseguiu concatenar. Então qualquer função que retorna um valor você pode utilizar dependendo do que ela retornar. Então aqui eu poderia colocar uma função dentro da função também. Eu posso colocar io.read. Vamos executar. Olha aqui que tá parando a execução, tá vendo? Porque está acontecendo o seguinte. Ele está lendo essa função, está esperando uma resposta. Vamos colocar aqui
um texto qualquer, né? Olha lá, o valor boolean é um texto. Então, porque ele executou essa função, retornou o valor para toString, e o toString retornou o valor para aqui, para cá, ficou uma string esperando para ser concatenado. Então, valor boolean. Vamos executar, olha ali, ó. Valor boolean é false. Então, mais uma vez, numa chamada a uma função, por exemplo, toString, o valor passado dentro dos parênteses é chamado argumento. O valor retornado pela função é chamado de retorno ou saída. E a função pode executar algo sem retornar, apenas executar uma tarefa no seu corpo, executar uma tarefa, como a função print. A função print executa uma tarefa, que é exibir o valor na tela. Então, isso são argumentos e retornos em funções.